Fala galera, estamos começando mais um Nine Figures Cash, hoje com uma presença ilustríssima aqui da minha ilustríssima e minha sócia, minha companheira de vida, Carla Di Francesco, da Renovo Healthcare. Carla, prazer recebê-la aqui no Nine Figures Cash. E a gente vai falar um pouquinho de saúde mental, falar sobre isso daí, mas eu queria entender por que esse tema tá tão em alta hoje nas empresas. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. O que aconteceu, né? A gente está vendo o que está acontecendo hoje para a saúde mental das pessoas, né? Tá todo mundo muito doente, né? A gente vê várias notícias sobre isso, não precisa ficar falando mais, porque as pessoas sabem sobre isso. E aí, houve uma atualização na NR1. A NR1 é uma norma que ela já existe, ela não foi inventada, ela não foi criada, ela já existe, e houve uma atualização incluindo expressamente a avaliação de risco psicossocial dentro das empresas. O que significa isso? Que hoje as empresas precisam olhar de forma estratégica para a saúde mental do colaborador. Então, foi essa atualização que veio e por isso que começou a fomentar ainda mais esse assunto, principalmente relacionado às empresas. Porque hoje entende-se que a empresa tem um papel fundamental aí no adoecimento mental do colaborador. Legal, Carla. E eu vejo que ainda tem muita confusão sobre esse tema. Na sua visão hoje, são as principais confusões assim, que o pessoal tem sobre esse tema de saúde mental? Eu vejo confusão dos dois lados, tanto do lado do empresário como do colaborador. Do lado do colaborador, o que eu vejo? O colaborador achando que vão começar a aplicar teste psicológico nele, e não é isso. A NRU não pede a aplicação de teste psicológico individual, né? Então, ninguém vai começar a aplicar teste para saber se aquele funcionário tem depressão, se ele tem algum transtorno mental, algum sofrimento mental, e vai começar a excluir ele, vai começar a não contratá-lo por ele ter... Não é papel da empresa fazer isso. Exatamente, não é isso que está acontecendo. E aí, do lado da empresa, a confusão é de que isso veio para encarecer, que isso veio para dificultar, que isso veio para culpabilizar a empresa. Então, eu vejo que dos dois lados estão entendendo errado o que é, sendo que, assim, o que precisa fazer hoje é avaliar a estrutura do trabalho e entender dentro daquela estrutura o que pode estar adoecendo o colaborador dentro do ambiente de trabalho e não fora. O que acontece com aquele colaborador fora não vai ser avaliado. Legal. E onde que as empresas estão mais errando, né, nessa tentativa de cumprir essa atualização da NR1? São muitas informações que estão mandando para as empresas e elas estão perdidas. Saiu até na Veja recentemente que 68% das empresas ainda nem sabem o que precisa ser feito, né? Por quê? Porque tem empresas que começam a falar que contrata esse benefício, né, para a saúde mental, para se adequar a NR1, contrata a palestra, a gente faz esse programa aqui para fazer a adequação da NR1, só que a NR1 ela é uma norma, e como toda norma, ela existe metodologia. Então, ela está baseada cientificamente, está embasada, né, cientificamente. Então, o que você precisa fazer, segundo a norma? Fazer uma avaliação de risco psicossocial. Então, a primeira coisa que você faz é a avaliação de risco. Então, você precisa levantar os riscos, você precisa analisar esses riscos, criar planos de ação. Aí, sim, faz sentido a gente falar em benefício, a gente falar em palestra, coisas que tenham realmente a ver com o que você levantou, aquele diagnóstico realmente que você fez. Então as empresas estão vindo já com plano de ação sem ter levantado o problema. O que elas já vinham fazendo, esse que é o ponto, né? E a gente tá vendo que não tá dando certo, né? Então a norma veio exatamente para que isso pare de acontecer de forma solta e vire uma... Organizar, né? Porque tem gente oferecendo massagem para saúde mental, né? E às vezes a empresa não seja contrato. Não que não seja relevante, né, você oferecer massagem, mas ela tem que estar ligada a alguma coisa. Se você for referenciar a NR1, agora se não tiver nada a ver com a NR1, se for uma promoção da empresa, promoção de bem-estar da empresa, tudo bem, agora não pode falar que isso está pela NR1. E esse mapeamento de riscos, né, essa análise de riscos psicossociais, eu vejo que ela é de uma riqueza absurda para a empresa. E assim, na sua visão, como que a empresa pode usar isso daí na estratégia dela? Demais, pura estratégia. Agora, porque assim, antes estava muito subjetiva a questão de saúde mental. Agora, com a norma, a gente tem metodologia, a gente tem uma ferramenta validada internacionalmente. Uma não, tem várias ferramentas, né? Que elas são validadas internacionalmente por saúde e segurança do trabalho, avaliação de risco psicossocial, onde você consegue ver no detalhe o que está acontecendo dentro daquela
organização em questão de risco, o que naquele trabalho está oferecendo risco para o colaborador, e você também consegue ver colaboradores que estão em potencial risco de burnout, né, em um colapso. Você não vai saber, claro, quem é o colaborador, é sempre anônimo, gente, 100% anônimo, e não é sigiloso. Eu escutei pessoas falando, porque é sigiloso. Não é sigiloso, é anônimo. Sigiloso significa que alguém sabe, né? Anônimo significa que ninguém sabe. Porque a ideia é que ninguém saiba quem respondeu para não constranger ninguém. para a pessoa se sentir à vontade de falar e para ela não ficar achando que vai ter alguma retaliação. Então, ela vai levantar essas informações e ela vai ver no detalhe qual que é o problema da empresa e ela vai atuar no problema. Ela vai conseguir criar KPIs para ela mapear aquilo. Então, ela viu que está com problema, talvez de assédio em uma determinada área. Então, aí faz sentido uma palestra, um treinamento. Ela viu que aqueles colaboradores naquela área estão reclamando de uma sobrecarga. Então, ela consegue revisar o que está acontecendo na demanda daquele setor, daquela área, daquela empresa. Então, você atua realmente naquilo que você levantou. Tá. Ô, Carla, e qual o tipo de profissional hoje que está preparado para poder atuar na NR1, nessa atualização toda que teve? A norma, ela não pede nenhum profissional específico. Precisa ser psicólogo. Até agora, não. Não sei se em algum momento vai ser atualizado isso, né? Até hoje não existe nenhum profissional que ela fala, tem que ser esse profissional, esse técnico de segurança, esse psicólogo, enfim, até hoje não tem. Mas na minha visão, né, hoje é uma oportunidade para o psicólogo, né? Porque quando a gente fala de avaliação de risco psicossocial, eu vejo que profissionalmente o psicólogo tem uma capacidade enorme para atender essa demanda. Porque não é só fazer o diagnóstico, que eu sei, é a parte mais técnica, mais chata, o psicólogo tem um pouco mais de dificuldade, mas quando a gente vai para o plano de ação, aí o psicólogo domina, ele consegue oferecer várias coisas, ele consegue até entrar nessa questão do sofrimento mental mesmo do colaborador. Não é papel da empresa fazer isso, mas assim, já que a empresa mapeou, já que ela está vendo esse potencial risco, por que não cuidar? Por que não colocar um psicólogo que já está cuidando de tudo para escutar, fazer um acolhimento desses colaboradores, entender o que pode ajudar? Ele já tem muito mais profundidade no assunto, né? Naturalmente, por todo o estudo que ele já teve sobre psicologia. Legal. Carla, foi um prazer te receber. Hoje a gente recebeu, então, a Carla de Francesco aqui. Ela é membro do Nine Figures Club e foi um prazer te receber. Até a próxima e muito obrigado pela sua visita hoje. Obrigada. Assista a gente aí no próximo episódio. Um abraço.